Antônio Aguilar, que tinha esse programa aos sábados na TV Record, preparava um LP chamado No Reino da Juventude, na Continental. E convidou a dupla para cantar. Nós participamos, foi até uma coisa que o Palmeiras falou, é bom vocês fazerem o teste já nesse disco, né? E a música que estourou desse LP foi o Tonight, que era nossa. Que era a mesma música que nós tínhamos cantado nesse programa da TV Tupi e que é de autoria do Ronald Red, que é uma conversa entre eu e ele a respeito de uma garota. É mais ou menos como "Ô Lúcio, arranjei novo amor no Leblon". Só que o dele era "Oh Ronald, don't you know that baby, I can't forget I love her", né? A primeira dupla cantando rock and roll no Brasil fomos nós, né? Depois apareceram outras excelentes, de Vikings, né? Juntinhos. The Difference. Denny Dino, Lenny Lillian. Mas aí já tá com Jovem Guarda, já está mais abrasileirado. Então, a grande novidade foi ser uma dupla, né, cantando em inglês. O segundo disco foi um compacto em italiano, que foi o É Inutile, que os Incríveis também gravaram. Na época, eles eram The Clevers. E só então o Roberto nos conheceu e nos passou o Emoção. E mesmo assim, a gravadora, o Palmeiras, nos fez gravar o Menina Linda. Nós gravamos... Era um compacto simples. Era um compacto simples. O lado A é Menina Linda. E a gente estourou de São Paulo até o Rio Grande do Sul. O sucesso do Menina Linda é nosso, não é do Renato. Nós gravamos Afinal Chegou, que quando começou a tocar, o Roberto nos deu a volta. E quando estourou a volta, mas aí foi uma loucura, né? Brasil inteiro, o Barros chegou e falou assim: jamais imaginei que vocês conseguiriam uma música melhor do que o Emoção. E aí veio Longe Tão Perto, e veio Faça Alguma Coisa Pelo Nosso Amor, e é tudo o Roberto Carlos, tirando Longe. É Preciso Saber Viver, em 68, Que Bobo Fui, Largo Tudo e Venho Te Buscar. Isso tudo é Roberto e Erasmo, né? Umas só do Roberto, outras do Roberto e Erasmo. A única que é nossa é o Longe Tão Perto. O Roberto realmente era assim, ele dava a música e tinha uns detalhes que ele gostaria de colocar, detalhes de guitarra, de teclado, de vozes. Aqui na Emoção, porque tem uma assobiada, ele acho que o Márcio ia bem assobiando aqui. E realmente ele que assobia ali. Eu acho que ali devia solar, o solo deve ser do Ronald, a voz. Na volta, quem tem que fazer o solo na volta acho que é o Márcio, que a voz dele se adapta mais com isso. E tem uma guitarra que pode fazer que ficou marcante na volta, ideia do Roberto. Então, ele produção musical, ia pro né? estúdio, os Incríveis que gravaram conosco a volta. E ele comandava, como isso aí graciosamente, por amizade. E não podemos esquecer que os Jordans fizeram todas as outras gravações. Exatamente, né? Os Incríveis só fizeram a volta. E depois que a gente foi para a CBS, passou a ser um grupo juntando Renato e seus Blue Caps com o Miguel dos Fevers e o Walter Dávila Filho, que era dos Sunshines. Que aí nós gravamos Largo Tudo Venho Te Buscar, Que Bobo Fui e É Preciso Saber Viver. O Roberto sempre teve muita facilidade em colocar na música, na letra, se for o caso, exatamente o que acontecia na vida real com ele mesmo. A volta nada mais é do que uma história de um romance que ele teve na ocasião. Ele tinha essa facilidade de colocar... As coisas do amor. Sim, as coisas do amor. O romantismo do Roberto era uma coisa que não era muito fácil de você ver. A chegada do programa Jovem Guarda trouxe status. Né? Quer dizer, o que aconteceu? Mudou a maneira de se ver aquele tipo de música, porque antes era uma coisa meio underground, né? Bom, essa garotada, esses cabeludos, aí não. O programa virou líder de audiência e para vocês terem uma ideia, nós fomos para Excelsior apresentar o programa Linha de Frente antes do Bom
antes do programa dos Incríveis, nós fomos fazer parte de um programa chamado Excelsior a Gogô, que não vingou, infelizmente, apresentado pelo Jerry e pelo Luiz Aguiar, por motivos políticos da Excelsior, nada a ver com o Luiz Aguiar e com o Jerry Adriani. E o programa caiu na nossa mão num domingo que nós chegamos para cantar no Excelsior a Gogô. E nós exigimos que mudassem o nome do programa em respeito aos nossos colegas. Ele passou-se a chamar Linha de Frente, onde nós fazíamos roteiro, apresentação, figurino, iluminação. A gente só não dirigia, que era o Davi Greenberg, que dirigia, e o Jacques Netter, que era o diretor artístico. E o programa, ele vinha logo após ao Jovem Guarda, o horário dele. Terminava o Jovem Guarda, começava o nosso, em cima do Perdidos no Espaço, que passava o Perdidos no Espaço. E mesmo assim, a gente dava uma baita audiência. Em algumas cidades, como Porto Alegre, era mais sucesso que o Jovem Guarda. Então você vê como o programa Jovem Guarda mudou, que você passa a fazer um programa que não era parecido com o Jovem Guarda, porque a gente fazia brincadeiras, a gente tinha um outro estilo. Mas era um programa jovem, de pessoas jovens, bonitas, saudáveis, cantando rock and roll, com músicas estilo Jovem Guarda, que na época chamava-se Ye Ye Ye, não Jovem Guarda. O Jovem Guarda é o programa, não o estilo de música. E nós éramos convidados pelo Roberto para cantar no programa dele. Então a gente apresentava o programa na Excelsior e nos grandes eventos, aniversário do Roberto, aniversário do programa, aniversário do Erasmo, aniversário da Vanderleia, os VIPs iam cantar na Record, mesmo sendo contratados da Excelsior. Eu penso que não foi a superexposição que fez com que a Jovem Guarda tivesse um balanço, um abalo. Eu penso que foi o Roberto ter ganho o Festival de São Remo. Porque ao ganhar o Festival de São Remo, a mídia internacional e a CBS viram no Roberto um potencial de cantor romântico que poderia fazer uma carreira internacional. E ele deixa de apresentar o programa para apresentar um programa noturno que não dá certo, na Record, de terno, coloca o Roberto para cantar no festival. O Roberto é vaiado no festival, cantando Maria, Carnaval e Cinzas. Então, eu penso que foi a mudança que o Roberto quis dar, ou a gravadora quis dar, ao rumo da carreira dele, é que fez com que todo o movimento aí atrelado a ele, devido ao grande sucesso, porque é inegável o talento e a quantidade de músicas boas que o Roberto fez. É inegável, essa é uma coisa, não adianta querer comparar ninguém. E, além disso, dando música para os outros, como é o nosso caso. Quer dizer, nós teríamos a nossa carreira? Teríamos a nossa carreira. Faríamos sucesso? Faríamos sucesso. Mas não tem comparação a partir do momento em que ele passou a ser nosso produtor. Antes de nós era uma coisa, depois de nós é o que tem até hoje. O próprio Caetano declarou isso para mim, e tem na internet. Se você entrar e puser ali Caetano Veloso, declaração sobre a Jovem Guarda, e ele declara, não existiria a Tropicália, não existiria o Rock Brasil, não existiria nada do que tem hoje, se não fosse aquela mudança de comportamento que a Jovem Guarda fez, né? Na época, a Tropicália assumiu, né, um negócio da guitarra, um negócio do pop, apesar do protesto, né, que era muito forte com a Tropicália, e da letra ser completamente diferente, das letras serem completamente diferentes das nossas, né? Então, por que a Jovem Guarda ficou no coração? Porque fala de amor. Né? Porque fala daquilo que acontece todos os dias desde que o mundo é mundo. Fala de amor, fala de carinho, fala de traição, fala de distância. Coisas que daqui a 1000 anos, né, vão ser iguais.